Olá, meus amores, gente, começando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o relato do meu parto. Hoje eu estou com 13 dias que o Davi nasceu, 13 dias pós-parto, e eu vim compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, né, durante esses dias que eu tava com contração e até o período que o Davi nasceu. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele joinha para ajudar na notificação do canal, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, que aí vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E também quero falar que se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita e já vai lá me seguir, tá bom? Vou deixar o meu arroba passando aqui embaixo, na descrição do vídeo também vai estar o meu arroba lá do meu Instagram. Então você vai lá, já me segue, que a gente fica mais próximos, e aí vocês já ficam sabendo em primeira mão tudo que eu postar, o que tá acontecendo, sai primeiro lá no meu Instagram, tá bom? Então já aproveita e já vai lá e me segue. Mas vamos deixar de enrolação e vamos lá começar esse vídeo. Então, meninas, como eu falei, hoje eu tô com 13 dias, tá? Que o Davi nasceu, 13 dias que eu ganhei ele. Ele tá ali na sala dormindo, então se escutar algum choro, alguma coisa, a gente já sabe que é ele que tá dormindo. Coloquei Samuel pra dormir, coloquei Davi pra dormir pra mim poder gravar esse vídeo pra vocês, pra mim não me enrolar, sabe, pra trazer esse vídeo. Mas vamos lá começar, gente. Tudo começou no dia 27 de julho, 27/7, na segunda-feira, gente. Segunda-feira eu completei as 37 semanas. E na segunda-feira eu comecei a sentir umas dores na madrugada de segunda, de domingo para segunda. E essas dores eram umas dores que vinham da lombar para o pé da barriga. E ficava assim centralizada bem no pé da barriga e bem na lombar mesmo, sabe? E era uma dor assim bem desconfortável, bem chata. E era como se fosse uma cólica de menstruação, quando você fica com a lombar bem dolorida, sabe? E tava dando essas dores em mim, gente, e minha barriga tava ficando muito dura, tava ficando torta. E aí eu peguei e falei assim, isso não é contração de treinamento, não é, porque contração de treinamento não tem dor. Pelo menos em mim, não sentia dor na hora que tava me dando contração de treinamento, eu sentia apenas uma pressão assim no pé da barriga e a barriga ficava dura. E eu falei, isso não é contração de treinamento. E aí eu já fiquei já alerta, né? Só que por mais que eu tenha tido o Samuel, já tive a experiência de saber como que é uma contração, a gente fica meio que abobaiada, gente. Fiquei assim meio que perdida, sabe? E aí eu falei, mas só que eu falei, isso não é uma contração de treinamento. E eu fiquei sentindo aquela dor durante a madrugada toda, sabe? E era uma contração que vinha de... Não tinha, assim, o tempo ritmado certinho das contrações, que é de 5 em 5 minutos. Só que eu tava sentindo essa dor e, tipo assim, tava vindo de 10, de 15 minutos, sabe? E era uma contração, gente, era uma contração mesmo. Como eu falei pra vocês, era bem no centro do pé da barriga e na lombar, e era bem dolorida. E aí eu fiquei sentindo essas dores durante toda a madrugada da segunda-feira. E me deu até dor de barriga, uma dor de barriga que dá quando você tá menstruada mesmo, aquela cólica assim, que chega a te dar dor de barriga. Eu até cheguei a ir no banheiro, e aí minha barriga doendo, gente, aquela cólica, aquela coisa ruim, a barriga endurecendo. Isso em toda a madrugada da segunda-feira. Amanheceu e eu continuei sentindo dores. Eu tava sentindo muita dor na virilha, e tava sentindo uma pressão, assim, sabe, gente, lá na perseguida. E aí eu tava sentindo muita pressão, assim. Eu não tava conseguindo andar direito, porque doía muito a lombar, muito mesmo. E aí, nunca eu tava sentindo essas dores, gente, eu tava, assim... Eu falei, eu não vou no hospital, porque com certeza vão me mandar pra casa, né? E eu acho que ainda não tá tendo dilatação. Tá, eu fiquei durante a segunda-feira, do dia 27, sentindo essas dores. Só que eu não dei muita importância, não. Eu falei, não, deve ser porque tá já se preparando o corpo, né? Já tá chegando perto. E eu falei, não vou achar necessário ir no hospital. E aí, gente, passei a segunda-feira todinha desse jeito. Deu a noite, eu continuei sentindo essas dores. E na madrugada da terça-feira, gente, eu comecei a sentir de novo as dores. Só que na terça-feira, que foi no dia 28/7, eu comecei a sentir realmente contrações. O que eu tava sentindo na terça era contrações de parto mesmo. Comecei a ficar a madrugada todinha, gente, todinha mesmo sentindo essas contrações. Não dormi, passei a segunda e a terça-feira sem dormir por conta dessas dores, eu não conseguia dormir. E eu levantava e eu andava pela casa na madrugada e era dor, e era dor. E tava ficando mais intensa, sabe? Essas dores nas costas e no pé da barriga, como uma cólica, só que bem mais forte.
E aí, novamente, eu fui no banheiro, tava me dando diarreia. E aí, eu fui no banheiro na madrugada da terça também. E aí, gente, comecei a ficar com contrações que tava vindo de 5 minutos, de 7 minutos, de 10 minutos durante a madrugada. Foi amanhecendo na terça-feira e durante a tarde as contrações deu uma pausa, sabe? Uma pausa assim que eu falo de o tempo curto que estava sendo durante a madrugada. E aí deu essa pausa e estava vindo de 20 minutos, de 15 minutos, de meia hora. E aí eu falei assim, não, tá estranho, porque do Samuel eu comecei a sentir as contrações e ganhei ele no dia seguinte, né? No caso que eu comecei a sentir as contrações no domingo e na madrugada da segunda-feira, que no caso foi 5 e pouco da segunda-feira, ele nasceu. E aí eu falei assim, tá estranho, né? Do Samuel eu senti já as dores, já fui pro hospital, já tive ele e tal. E aí eu comecei a sentir essas dores. E aí, gente, eu falei assim, não, vou no hospital aqui da minha cidade pra me ver se tá tendo dilatação. Porque aí eu fico já sabendo o que tá acontecendo, se realmente é contrações já pra começar o trabalho de parto e tal. E aí minha cunhada perguntou se eu queria que ela me levasse no hospital, falei que sim. E aí eu fui, gente, no hospital, chegando lá no hospital, fui atendida. O doutor fez o exame de toque e aí ele falou que eu tava com 1 centímetro encaminhando para 2 centímetros. Isso desde a segunda-feira eu sentindo essas dores, só que na terça já tava mais intensas. E só tava com 2 centímetros de dilatação. Aí eu vim embora, isso era umas 4 e pouco da tarde, eu vim embora. E aí continuei sentindo essas dores e passei a terça-feira todinha sentindo dores. Chegou a noite, né, da terça-feira, eu fui deitar, novamente eu não consegui dormir, porque as dores estavam vindo mais intensas, estava doendo mais. E aí eu falei assim, como tô com 2 centímetros de dilatação, vamos esperar, né? Porque eu não tenho o que fazer, tem que esperar, porque quando a gente vai no hospital, eles só internam a gente a partir de 4 centímetros de dilatação, a não ser que a sua bolsa estourou. E aí, tá, escureceu a terça-feira, passou a terça-feira, chegou a madrugada da quarta-feira. E aí, na quarta-feira, na madrugada de terça pra quarta, eu continuei sentindo essas dores e as dores estavam tava ficando assim, mais bem doloridas e tava, tipo, arrochando mais a dor mesmo, gente. Nossa, eu levantava e eu ficava, e eu vinha, eu andava, levantava, ficava assim na cama, encostada na cama e fazia massagem nas costas. Cheguei a tomar banho durante a terça e a quarta-feira de madrugada, né, com água quente para ver se amenizava um pouco a lombar. E aí, gente, na quarta-feira, que eu falei pra vocês, na madrugada de terça pra quarta, eu comecei a sentir dor realmente de contração mesmo. Tava vindo com um período muito curto, eu até cheguei a anotar, né, o período que tava dando, os horários que tava dando as contrações pra ver se tava bem ritmado e tava, realmente tava na quarta-feira já tava. E aí eu sentindo essas dores durante a madrugada quase toda na quarta-feira, no dia 29. E quando foi às 4 horas da manhã, eu deitada, tive uma contração muito doída. E eu tava até de lado, eu lembro que eu tava até de lado na cama e veio essa contração. No que veio essa contração, quando ela passou, eu senti um estralo. Quando eu virei assim, fez assim, tuque. Quando eu virei, gente, começou a sair água e água e água na cama, melou o chão. Parecia uma torneira aberta. Quando eu fiquei em pé assim, eu não conseguia, eu fechando as pernas, mas não estava adiantando. Parecia uma torneira aberta, gente. A bolsa estourou 4 horas da manhã. E quando a bolsa estourou, minha amiga do céu, o que foi isso? Porque na gravidez de Samuel, a minha bolsa não estourou. E nem os médicos precisaram estourar também não. De acordo com o que eu ia ter nas contrações na hora de ter o Samuel, foi que a minha bolsa estourou. Nisso, antes da minha bolsa estourar, na terça-feira, eu tava saindo o tampão. Tava saindo tipo um catarro assim, transparente. E mais depois, já chegando à noite, de terça pra quarta, começou a sair assim com uns fios de sangue, sabe? E eu já sabia que era o tampão. E quando eu fui no médico, o médico também falou que era o tampão que tava saindo. E aí, gente, 4 horas da manhã, quando minha bolsa estourou e tava assim naquele rio de água, eu peguei, coloquei uma toalha no meio das minhas pernas e fui tomar banho. Tomei o banho, melou o chão do quarto tudo, sabe? Então eu tomei meu banho e depois que a bolsa estourou, meu Deus, que dor era aquela, gente. E cada contração que eu ia sentindo, eu ia ficando tonta. Eu sou muito fraca pra dor, gente. Sou muito fraca pra dor. Qualquer dorzinha que eu sinto assim, eu já fico tonta. Às vezes eu bato meu joelho em algum lugar, eu já fico tonta. Não sei o porquê, eu só sei que eu fico assim. E aí eu tomei banho na água quente, né, pra ver se aliviava mais as dores na lombar. E contração debaixo do chuveiro, que eu tinha que escorar na parede.
porque tava muito dolorida e tava bem assim curta um prazo da outra contração vir. Terminei de tomar banho, vestir minha roupa, né? Já falei pro meu esposo já pegar as bolsas, já ficar já esperta, ele já também já levantou, já vestiu a roupa. E aí a gente chamou nossa cunhada, a minha cunhada, na verdade, a irmã dele, né, pra poder me levar lá no hospital. E aí meu cunhado veio de manhã, 4 horas da manhã, eu já não aguentava mais de dor, comecei logo a chorar, gente, eu meio que entrei em desespero, porque estava muito doída já, as contrações já estavam bem apertadas. E aí meu cunhado veio buscar e aí teve que deixar ele lá na casa da minha cunhada e de lá a gente ir pro hospital. Só que primeiro tinha que pegar minha mãe na casa dela, porque minha mãe que ia assistir o parto e tal, já tinha combinado tudo. E aí, gente, assim a gente fez. Meu cunhado veio, passou na casa dele, ele ficou lá mais o Samuel, e de lá a gente passou na minha mãe e a gente foi pro hospital. E, gente, no caminho daqui de casa pro hospital, é mais ou menos uns 25 minutos a meia hora. E aí passou na minha mãe, pegou minha mãe e tal, a gente foi. Já tinha levado a minha bolsa, já tinha levado a bolsa do neném também. Já tava tudo dentro do carro, tudo preparado e eu com a toalha no meio das pernas, que parecia que não ia parar mais de sair líquido. E assim a gente foi pro hospital, gente. No meio do caminho, muita contração mesmo. E toda vez que vinha uma contração, minha mãe falava pra mim colocar força, só que eu não colocava, gente. Não colocava porque eu tinha medo do menino nascer dentro do carro. Minha mãe falou assim: bora, porque esse menino vai nascer aqui dentro do carro, qualquer coisa já tem uma toalha. E realmente minha mãe tinha levado uma toalha dentro da bolsa, porque qualquer coisa nascesse dentro do carro e tal. E assim a gente foi. E meu esposo arrochando, gente, pra chegar logo no hospital, porque eu já não tava mais aguentando de dor, deitada lá no colo da minha mãe, lá atrás, no banco de trás. E assim a gente foi até chegar no hospital. Chegando lá no hospital, gente, meu esposo foi lá fazer a minha ficha. E eu, lá dentro do carro, não tava conseguindo mais andar quase, por conta que tava muito pressionando já. Tava doendo muito já, então fez a triagem, mediu a pressão, tudo mais, perguntou as semanas que eu tava de gestação, se a bolsa tinha estourado, o horário que a bolsa estourou, e eu expliquei tudo pra moça. E, gente, não tava aguentando de contração. Meu Deus, quando eu lembro me dá pavor, sério mesmo, me dá pavor, porque tava doendo muito, muito mesmo. E aí fez a triagem lá, e aí ela me encaminhou pra sala do médico. Como a bolsa já tinha estourado, então ele já encaminha já pra sala do médico, não, a gente não espera. E aí eu já fui encaminhada para a sala do médico, o doutor veio, fez o toque, falou que eu estava com 6 centímetros de dilatação. Isso ia dar 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, a gente chegou lá no hospital, né? Quase dando 6 horas da manhã, na verdade. Quando eu entrei para a sala do doutor, escutei o guardinha falando que faltava 5 para 6, uma coisa assim mais ou menos. E o doutor fez o toque e estava com 6 centímetros de dilatação, e aí ele já falou que já podia me internar. E aí eu vesti aquela roupa, né, que elas dão do hospital, tal, pra gente... já colocou a pulseira na minha mão e pediu algumas informações. E nisso eu, gente, já tava já na lua, já não sabia nem quem era eu mais, de tanta contração que eu tava tendo, e toda vez eu tava ficando tonta, então eu tinha que me sentar. E aí elas pedindo as informações pra mim levar lá pro CO, que é o centro obstétrico, né, onde a gente tem o neném. E aí assim foi feito, pediu todas as informações e elas me levaram lá pro CO. Lá já tava o leito lá, né, onde eu ia ficar, já tava o becinho do neném, quando eles nascem e tal. Então eu fiquei deitada lá naquela maca, gente, só que a dor tava muito insuportável mesmo. Aí uma enfermeira veio e falou pra mim: olha, se você quiser fazer exercício ali, fazer exercício na bola, se você quiser andar um pouco pelo corredor. Aí tinha um papel assim na parede que tava falando, né, uns exercícios pra gente fazer pra dilatar mais rápido e tal. E nisso eu tava tendo muita contração, e toda vez que eu tinha contração eu me agachava, sabe, assim, segurava assim na maca, assim, me agachava e fazia tipo um agachamento. E no que eu fazia esses agachamentos, gente, parece que dava uma aliviada nas dores, sabe? Dava uma aliviada nas dores, eu respirava fundo, soltava devagar pela boca, e isso que ia me ajudando, sabe, a manter um pouco da calma. E aí eu escutava os outros bebezinhos nascendo e ficava meio que um pouco apavorada, mas sabendo que um pouquinho a mais, um pouquinho de tempo depois, Davi ia nascer. E aí, gente, assim eu fiz, andei um pouco pelo hospital, lá pelo corredor, fiz um pouco desses agachamentos, e aí foi que foi dando uma aliviada. Eu tava preocupada, gente, em questão de fazer cocô, sabe? Tava muito preocupada, sendo que isso é uma coisa muito normal, gente. É muito normal, mas só que dá vergonha, né? Dá um pouco de vergonha. Eu tava muito preocupada de fazer cocô na hora do parto e tal. Só que, e elas perguntaram, né, o horário que eu tinha comido. Eu falei, foi 7 e pouco no dia anterior. E como eu tinha ido no banheiro, porque eu tava com diarreia,
eu falei assim, então já fui no banheiro, então tá de boa, né? Não sabia de nada. E aí, gente, eu fazendo uns agachamentos e tava me dando muita vontade de fazer força já. E creio que é porque o neném já tava, já, né, próximo de nascer. E aí eu agachei e fiz força. No que eu fiz força, gente, eu fiz cocô lá no chão, lá, gente. Até minha mãe limpou e, nossa, deu uma vergonha danada. Mas os médicos falaram assim, calma, isso é normal. É sinal que o bebê já tá nascendo. Eles ficam, na verdade, feliz quando a mulher faz cocô assim no parto, porque já é sinal que o bebê já tá já próximo de nascer mesmo, sabe? Então eu fiquei um pouco envergonhada, gente, mas não tinha o que fazer, a gente tinha que colocar a força, e a força que a gente faz para o neném nascer, força de fazer cocô, então, gente, não tem o que fazer, né? É colocar a força, amiga, colocar a força e se você fizer, fez, se não fizer, não fez, mas é normal. O importante é que é normal. E aí eu colocando força e fazendo os agachamentos. E aí, gente, eu senti muita pressão mesmo, assim, ó, na pelvis, como se tivesse só com vontade de colocar força mesmo. E aí era sinal que o Davi já tava já nascendo. E aí eu falei, mãe, chama o médico, só tô com vontade de fazer força e acho que o Davi já tá nascendo. E aí minha mãe falou assim, doutor, vem aqui que ela tá com vontade de fazer força, acho que o neném já tá nascendo. E aí quando ele fez o toque, ele falou assim, prepara tudo aí que já tem outro neném nascendo, porque ele já tinha feito 2 partos, gente, em menos de, acho que meia hora, sabe? E aí ele falou, prepara as coisas que já tem outro neném nascendo. Aí eu escutei as enfermeiras falando assim, já outro neném? E ele falou assim, já. Aí as enfermeiras até falou, meu Deus, outro neném tá nascendo, esse neném tá muito ligeiro e tal. E aí ele se vestiu, o doutor se vestiu, né, e tudo mais. Eu fiquei lá na posição lá, com as pernas abertas. E só tinha vontade de fazer força, só vontade de fazer força. Foi aí que trocaram o plantão e entrou outra doutora. Um amor de pessoa, gente, um amor de pessoa, a doutora que fez o parto do Davi. E aí ela entrou lá, né, na maca lá onde eu tava, no quartinho onde eu tava. E aí ela falou que o Davi já tava nascendo e colocou o dedo, né, pra ver se ele já tava vindo mesmo. Ela falou que já tava. E aí só falou, mãezinha, quando você sentir a contração, você faz força. Tinha ela e tinha uma enfermeira do meu lado, minha mãe tava do lado também. E aí ela falou pra mim, quando vinha essa força, a contração, eu encostar meu queixo aqui e só fazer força, gente. Tem 2 ferros assim do lado e eu só sabia segurar aquele ferro e fazer força. E força, gente, força. Eu sei que eu fiz várias forças, eu não contei, né, a quantidade de força que eu fiz, mas foi muitas. Mas toda vez que vinha a contração, eu fazia força. E toda vez ela falava, mãezinha, força, força, força. E quando vinha a força, ela falava, vai, faz força, não para, não para. Faz até onde der. Quando você se cansar, calma, respira, solta pela boca, devagar, e espera outra contração. E assim eu fui fazendo, gente. Fui fazendo e eu fiquei um pouco com medo de desmaiar no parto, mas como eu falei pra vocês, eu desmaiei no parto do Samuel porque eu tava fazendo força errada. Então faltou oxigênio, eu desmaiei. Então eu tava meio que com trauma, mas eu falei assim, coloquei na minha cabeça e falei, não, eu vou dar conta. Eu vou conseguir. E aí assim foi feito. Toda vez que vinha contração, fazia força, como a médica e a enfermeira pedia. E aí eu não contei, como eu falei pra vocês, eu não contei, mas Davi nasceu. Davi nasceu, isso era 7h19 da manhã, quando o Davi nasceu. Eu cheguei no hospital, ia dar 6 horas, como eu falei pra vocês. E Davi nasceu às 7h19 da manhã. Eu não precisei levar corte, né, que eu acho que é episiotomia que fala, gente, não sei direito. Eu não precisei levar corte, não precisei levar anestesia, foi um parto bem natural mesmo. Do primeiro, que foi do Samuel, eu levei corte, levei anestesia, fiquei naquele soro, né, que é pra dilatar mais rápido. Já do Davi eu não precisei, a doutora falou assim, eu não vou te cortar e eu também não vou te dar anestesia, vamos tentar o mais natural possível. E aí assim foi feito. Davi nasceu, às 7h19, nasceu com 49 centímetros, nasceu com 2,805 kg e eu não precisei levar corte. Aí depois que o Davi nasceu, ela só colocou uma fralda assim de pano na mão e enfiou a mão lá na vagina, enfiou a mão para ver se não tinha rasgado por dentro assim, eu esqueci o nome, lacerado, para ver se não tinha laceração. E aí ela enfiou a mão assim e sei que doeu muito, gente, doeu muito. Na hora que Davi tava nascendo, pra curiosidade de vocês, né, que quem ainda não é mãe, na hora que o Davi tava nascendo, gente, quando tá saindo assim a cabeça, não é que dói, sabe? Não é que dói. O que dói no parto, gente, são as contrações. Não é que dói, arde, sabe? Quando o bebê tá nascendo, assim, arde muito a pepeca, arde muito.
arde demais, gente. E a parte que mais dói é quando vai passar os ombros. Passou a cabeça ali, aquele ardor terrível, passou os ombros, só alegria, que aí, né, o neném nasce e pronto. Mas a dor que eu senti dos dois, quando o bebê tá saindo assim, foi só ardor muito, sabe? Arde muito mesmo. E aí ele nasceu, como eu falei pra vocês, o centímetro, o peso, e a doutora fez aquilo lá com a mão pra ver se não tinha lacerado, e ela disse que não. Só que depois ficou doendo muito, sabe, gente? Doendo bastante. Aí ela esperou a placenta descer, saiu a placenta, ficou tudo certo. E aí já vem a parte do que aconteceu com o Davi depois que ele nasceu. Isso é um assunto para um outro vídeo, que eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu, que, né, depois que o Davi nasceu, porque, igual eu falei, que se você não me acompanha no meu Instagram, você não sabe o que foi que aconteceu, mas lá eu postei mais ou menos assim o que aconteceu com ele. E aí isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou falar para vocês em um outro vídeo o que foi que aconteceu com ele. Ele nasceu com alguma coisa, qual foi a dificuldade respiratória que ele nasceu, se ele precisou ir para UTI e tal. Vou falar para vocês em um outro vídeo. Mas o relato do meu parto foi esse. Não foi assim um parto muito conturbado igual foi o do Samuel. Foi um pouco mais tranquilo, né, gente? Então, meninas, como eu falei, foi um parto mais tranquilo em relação ao do Samuel. Por eu já ter um pouco mais de experiência, gente, já saber o que eu tinha que fazer, né? Então, era só a força que eu tinha que fazer. Respirar fundo, soltar devagar pela boca. Esse é o segredo, gente, pra você não chegar a acontecer alguma coisa igual aconteceu comigo do parto Samuel, que caso eu desmaiei, né? Então eu fiz tudo o que tinha que ser feito, coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir, que ia dar tudo certo, que Deus estava comigo, que já tinha dado tudo certo. Então eu tava com isso na minha cabeça e sempre que vinha a contração, eu colocava na minha cabeça que ia dar tudo certo e eu falava pra mim mesma, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí deu tudo certo, graças a Deus. E aí, em outro vídeo, eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu com o Davi, tá bom, gente? Esse foi o meu relato de parto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, vou pedir pra vocês deixarem um like, pra se inscrever aqui no canal, pra fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Já me seguir lá no Instagram, o meu arroba vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo, que é o que eu vou falar, o que aconteceu com o Davi após o nascimento, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.